som. Boa noite. Eu peço que todos tomem seus lugares para podermos iniciarmos a adoração ao nosso santo e maravilhoso Deus, nosso único Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção celestial em Cristo Jesus. Após tomarmos nossos lugares, vamos curvar nossa cabeça e elevar nosso pensamento a Deus. Querido Deus, Pai Santo, Deus único e todo-poderoso, nós louvamos, ó Deus, a Ti, nós glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é tão bom e tão maravilhoso que nos deu e tem nos dado esse privilégio de estarmos aqui hoje para podermos render graças e louvores a Teu nome, ó Deus. Queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor, nessa noite, receba, ó Deus, tudo que venha a ser ofertado aqui, celebrado e ministrado diante da Tua palavra para o Senhor, que é o único digno de louvor, Senhor. Nós queremos também Te agradecer, maravilhoso, pelo Senhor se revelar através também das Tuas obras, como esse vento e essa chuva tão maravilhosa que se aproxima, ó Deus. Isso é uma prova que o Senhor não esquece de nós, não tem esquecido de nós e da Tua criação. Muito obrigado, ó Deus. Esteja conosco, recebe o Teu louvor, porque só Tu és digno. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma leitura, pedir para os amados abrir suas Bíblias para o livro de Colossenses. Aliás, para a carta de Paulo aos Colossos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso 16. Só um momento.
Oi, som. Ok? Som. Vamos dar continuidade. Colossenses capítulo 3. Vamos realizar essa leitura da carta de Paulo aos Colossos, capítulo 3. Fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Comentário antes que eu gostaria de ressaltar nessa leitura, que Paulo nos chama a atenção a observar algo sobrenatural, algo que está acima de todas as coisas, algo que muitas vezes nós nos distraímos observando as coisas daqui da terra, as coisas materiais, as coisas tão simples, as coisas tão vulneráveis, e esquecemos de algo que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, nos deu e nos graciou com muito amor. E Paulo, ao escrever para a igreja de Colossos, Paulo chama a atenção não só daquela igreja, mas uma leitura que nós iremos fazer agora de um texto escrito há quase 2000 anos atrás, se torna tão vivo e eficaz para a igreja de hoje, para a igreja desse tempo. Então, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa leitura, muito obrigado por esse texto, muito obrigado, Deus, por ter inspirado homens como o apóstolo Paulo a escrever algo que é tão maravilhoso e é tão edificante e eficaz para a tua igreja hoje em dia. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, Cristo não nos chamou de forma nenhuma para andarmos olhando para baixo, cabisbaixo, entristecidos. De forma nenhuma. Ele nos chamou para olharmos para as coisas lá do alto, para maravilharmos com as coisas de Deus, para andarmos felizes e bem-aventurados. Foi para isso que ele chamou a igreja. Então é com este intuito, com este objetivo e com essa alegria que eu convido o grupo de louvor para junto louvarmos a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé, aqueles que podem, né? Vamos louvar o Senhor nesse momento e com alegria. Lá em Provérbios 14:2 diz que o que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda por caminhos tortuosos, este o despreza. Nós, como cristãos, irmãos, nós devemos andar retamente nos caminhos do Senhor, o caminho que é correto. Do contrário, nós estamos desprezando o nosso Deus, né? Então, vamos cantar esse louvor Retos Caminhos, como oração a Deus, pedindo direcionamento para sempre permanecermos no caminho que é correto, no caminho da retidão, que é o caminho do Senhor. Pode louvar com força, com a alegria do seu coração, né? E aproveitando também para agradecer a Ele por essa chuva maravilhosa que Ele está nos mandando agora.
Gostaria de chamar o pastor Velk para estar celebrando a ceia do Senhor. Eu tô só levando. Aí vai ter que ser isso aqui, pai, então mesmo. Eu já passei pra todo lado. Boa noite, irmãos. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, a última do ano. Mais uma vez, o Senhor nos permite participarmos desse momento, trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo, né? Mais um mês, mais uma vez a gente se reúne então para poder celebrar esse momento tão maravilhoso. Então, você que é crente em Jesus Cristo, é crente e é batizado, você está em comunhão com o Senhor. Então, lembra que esse é um momento diferenciado, não é? Paulo diz que os coríntios celebravam ali de qualquer forma a ceia do Senhor. Eles não faziam a diferença, né? O corpo e o sangue de Cristo. Então, eu pediria que você inclinasse sua cabeça agora e fizesse uma autoanálise, avaliasse aí a sua vida, peça perdão, não é? Prepare o seu coração, você que não o fez durante o dia, para você poder participar desse momento. Eu vou lhe dar aí 1 ou 2 minutos para você conversar com o Senhor. Quero convidar os diáconos para participar. Cícero Paulo, acho que pode ajudar também. Pastor Rondinelli. Não sei se já 2, 4, 5. 4, 5. Pastor Rondinelli, 6. Pai querido, nesse momento nós mais uma vez estamos aqui reunidos para trazermos à memória a obra de Cristo. Seu corpo, o derramamento do seu sangue, a sua paixão. Eu quero entregar as nossas vidas pedindo para que o Senhor nos ajude a lembrarmos, a valorizarmos, fazermos uma auto-meditação ou uma introspecção no que precisamos melhorar, como nós temos vivido em relação a tão grande obra. Abençoa-nos. Eu entrego este momento nas tuas mãos, que o teu Espírito haja em nosso meio, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Será feita então a distribuição dos elementos. Se você não é crente, não estenda a mão para pegar. Se você não é nascido de novo, ou é crente e não foi batizado, então você não estica a mão, porque eles não conhecem todo mundo. E aí você só pega se você já for nascido de novo, batizado, e você está em comunhão com o Senhor. Grupo de louvor. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia.
Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Oh, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Bota tá aí, né? Nesse momento não vai haver nenhuma mágica, algo especial como um sacramento, mas é um momento que deve haver uma transformação no nosso pensamento. É um momento de reflexão, é um momento onde o Espírito Santo vai atuar nas nossas vidas. A gente faz um autoexame, a gente lembra desse sofrimento que foi realizado para pagar os nossos pecados. Então a gente vai trazer a memória mais uma vez, a gente vai dedicar esse tempo para lembrar, para tentar trazer a memória, criar em nossas mentes aquilo que a Bíblia registra que Cristo passou, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue por nós. Então Jesus diz: façam isso em minha memória, façam isso para trazer a memória, para lembrar daquilo que eu passei. Então, Lucas, capítulo 22, verso 19, diz que Jesus tomou o pão, ele deu graças, partiu, deu aos discípulos e diz: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer então o pão e vamos lembrar o corpo, o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Comamos. Ó Deus, soberano Deus, Rei dos Reis, te louvamos, Pai, e agradecemos, Senhor, por teu Filho amado, que foi entregue, Senhor Deus, naquela cruz, que foi transpassado, Senhor Deus, a carne, foi moído, Senhor Deus, por nós, para nos salvar, Senhor Deus, para dar a vida do Senhor por nós. Nós que não somos merecedores, Senhor, desse sacrifício, Pai. Mas hoje estamos aqui para louvar e agradecer ao Senhor por tua bondade, por tua fidelidade, Pai, por esse amor tão grande. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela salvação em teu Filho amado Jesus Cristo. Porque só através dele, Pai, temos a vida eterna. Então, Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Ó Deus, te louvamos e agradecemos.
Em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice da nova aliança é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Como eu sempre falo, Moisés, 1500 anos antes aproximadamente, ele pegou um animal, derramou o sangue, aspergiu o sangue desse animal sobre as pedras da lei e sobre o povo, e ali estava selada uma aliança. Jesus usou prefiguradamente aquele cálice com vinho para mostrar que seria selada uma nova aliança no seu sangue. No outro dia, Jesus então derramaria o seu próprio sangue para selar uma nova aliança, pacto da graça, da salvação em Cristo Jesus. Então, bebamos e lembremos do sangue de Cristo, que foi derramado pelos nossos pecados. Oremos. Paizinho, obrigado, Pai, por o Senhor permitir que chegássemos até aqui hoje. Obrigado por todo esse ano, o Senhor ter nos abençoado, ter nos protegido, ter nos livrado da Covid e de muitas outras coisas, Paizinho. Obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Paizinho, por estarmos ceando aqui a última ceia desse ano. Sei que muitos não estão, mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui hoje. Te agradeço também, Paizinho, por ter morrido naquela cruz. Sabemos que não somos merecedores disso. Tudo isso é por conta da Tua graça, por conta da Tua misericórdia. Mas mesmo assim o Senhor deu o Seu Filho para morrer por cada um de nós. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo ingratos, mesmo muitas vezes não valorizando o que o Senhor fez naquela cruz e ainda faz por nós todos os dias, Paizinho. Obrigado por isso. Continua, Paizinho, tendo misericórdia da vida de cada um de nós, Paizinho. Continua nos abençoando. Nos ajuda que nosso amor, que nossa devoção a Ti possa estar crescendo cada vez mais. Obrigado por esse momento. E é o nome de Cristo que eu te oro, te agradeço e te peço. Amém. Amém. Os diáconos vão recolher os cálices. E talvez você esteja perguntando: como eu faço para participar desse momento? Tem algumas etapas. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se do seu pecado. Você precisa ser batizado ao crer. E você precisa então estar em comunhão com aqueles que creem e pensam como você. Deus abençoe e tenha misericórdia de todos nós, no nome de Jesus.
Já adoramos a Deus através da leitura de sua palavra, através de hinos e louvores, através da participação da Santa Ceia, que é uma ordenança, e através da devolução dos dízimos e ofertas. Iremos agora adorar a Deus através da mensagem exposta, da mensagem da sua palavra, que o nosso Deus irá usar o seu servo, o pastor Velker, para pregar, trazer a exposição da sua palavra. Então vou orar e após a oração o pastor Velker pode se dirigir para o púlpito. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo isso que o Senhor tem nos dado de presente, por toda essa participação, por esse desejo, esse anseio de conhecer mais a Ti, de nos aproximarmos mais de Ti. Por essa comunhão aqui na igreja, ó Deus, esse tempo chuvoso, tempo chovendo, e nós aqui juntos, unidos, num só intuito, num só objetivo: conhecer a Ti, nos aproximarmos de Ti. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa o Teu servo, pastor Velker, que o Senhor queira usá-lo, que ele seja usado por Ti, para que através da exposição da Tua palavra, sejamos desafiados a amarmos cada vez mais o Senhor e termos mais reverência e sermos cada vez mais santos, Deus. Em nome de Jesus, que vive e reina em nosso coração. Amém. Vou pedir aqui ajuda a alguns irmãos para fazer, na verdade, 2 ou 3 aí, que possam me ajudar aqui na distribuição dos calendários do próximo ano. Entrega lá o Alisson. Um para cada pessoa. E se alguém quiser o calendário de leitura anual, por favor, pega aqui, quem ainda não pegou. Eu já entreguei quase a todos aqui já. Quem não pegou ainda o calendário pode vir pegar. Calendário de leitura anual. Os meninos estão entregando o calendário da igreja, os eventos do próximo ano. E cadê Marília? Você está com os certificados aí de leitura? Entregou junto com as atas? Eu vou chamar o irmão José Laurentino, que vai receber o seu certificado de leitura bíblica anual. Nisandra está aí, Nisandra. Nival não veio hoje, Nisandra também não, né? E vou chamar Denise, Sônia e Dona Maria, aqui à frente. Parabéns, meu irmão José Laurentino, aqui. Igreja Batista Regular Esperança confere o presente certificado de José Laurentino dos Santos por ter concluído sua leitura bíblica anual 2021. Deuteronômio 17, 19. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Então, parabéns, meu irmão. Deus continue abençoando, lhe dando sede cada vez mais da palavra. Aqui a Dona Maria, presidente do discipulado da igreja, grupo de discipulado, vai passar aqui para a Sônia, a discipuladora da irmã Denise. Então a Dona Maria entrega a Sônia e a Sônia repassa então para a sua discipulando aí, né? Ela teve a oportunidade de passar um tempo ensinando, instruindo. Pode ir. Parabéns, parabéns Sônia, Denise, por ter aprendido também. Dona Maria, excelente trabalho.
Deus abençoe. Acabou? Tem pouco, acho que só tem mais esses aqui. Vamos lá então ver se a gente consegue concluir aí a pregação, né? Rapaz, acabou, foi? Foi pouca fé. Eu fiz 80, foi 90. Eu vou colocar nos grupos, tá bom? Vou colocar na sociedade, vou colocar, pedir para as meninas colocarem no grupo das pérolas. Todos os grupos da igreja eu vou colocar. Tá ok? Uma pergunta para a gente começar essa mensagem. Quando você chega diante do espelho, quem você vê? Ainda sobrou, né? Ó, benção. Como você se define quando você chega diante do espelho? Quem é você para você mesmo? Como você se definiria para alguém? A palavra selfie foi a palavra do ano, no ano de 2013, segundo o dicionário Oxford. Self é a junção de dois termos em inglês que significa o self, o eu próprio, a própria pessoa, e o sufixo "i", que dá a junção de um autorretrato, uma autoavaliação. Então, a minha pergunta para você é: quem é você? Como você se vê? Como você se define? Quais são os valores em você que são importantes? Você já parou para pensar nisso? Eu queria falar hoje sobre a autoimagem. A autoimagem é a autodefinição. É aquela definição que uma pessoa faz de si mesma. Os valores, referências, atributos. Essa autoimagem, ela pode ser individual, quando eu faço de mim mesmo. Ela pode ser coletiva. Por exemplo, o nordestino é conhecido como um povo muito alegre, muito hospitaleiro. O povo gaúcho, né, nós temos aqui, por exemplo, o nosso irmão Ricardo, que é gaúcho, mas no geral, o gaúcho, ele é um povo mais frio, né? Um pouco mais frio do que o nordestino. Isso é comum. É uma característica. O Brasil é um país de tamanho continental. Então você vai ter todo tipo de gente, de característica. Por exemplo, o brasileiro, o latino-americano em si, ele tem uma tendência a ser mais sentimental. Tem um termo lá nos Estados Unidos que eles usam, por exemplo, quando alguém é muito chorão, eles dizem: ah, você parece ator de novela mexicana, ou ator de novela boliviana. Por quê? Porque é um povo que chora muito, que se derrete por qualquer coisa. Você já observou os filmes americanos? Um pai está atrás do filho que foi sequestrado e tal, o filme todinho é o pai procurando o filho. Quando é no final ele acha. Você já viu lágrimas derramando? Não, vem aquele abraço e tal, apertado, mas não tem choro. Porque o americano em si, ele é um povo mais frio que o brasileiro. E o americano já tira a onda do inglês, porque é mais frio do que o próprio americano em si. Então, as piadas que nós fazemos do português, os americanos fazem com os ingleses, com os alemães. Isso é uma autoimagem coletiva. Existe também uma autoimagem potencial. O que é a autoimagem potencial? É aquela imagem que a pessoa tem de si mesma no futuro. Então eu queria falar um pouquinho, por que é importante? Quem é você? Como você se define? Como você se vê? Para você ter uma ideia,
uma pessoa que tem uma deturpação na sua autoimagem para o lado negativo, pendendo para o lado negativo, ela vai ter algumas atitudes características. Por exemplo, ela vai ter uma atitude pessimista diante da vida. Ela olha para a vida, nada vai dar certo. Ela não coloca muita expectativa porque ela sabe que vai dar errado. Falta de confiança para apresentar-se socialmente. Extrema sensibilidade quanto à opinião dos outros. Preocupação excessiva com a aparência. Visão das outras pessoas como concorrentes que precisam ser vencidas. Visão acusatória ou crítica dos outros. Uma atitude defensiva em conversas. Ela fica sempre na defensiva. Então, uma pessoa que tem uma autoimagem deturpada para o lado negativo, ela vai ter esse comportamento. Mas aí já tem o outro lado. Uma visão deturpada de uma pessoa que já pende para o lado positivo extremado. É uma pessoa que vai ter uma extrema insensibilidade à opinião alheia. A pessoa autossuficiente, que foi deturpada para o lado da soberba, do orgulho, ela não está nem aí para o que os outros pensam. Não afeta ela. Ela tem uma visão em que ela rebaixa os outros. Ela é superior a todo mundo. Isso é uma deturpação. Ela tem um senso de superioridade. Por que eu vou servir fulano? Por que eu vou pedir perdão a fulano? Por que eu tenho que me submeter às aulas de fulano? E ela tem uma tendência a humilhar e a desprezar os outros. Então, qual é o ponto ideal? Como nós devemos nos avaliar? Em que é a base? Qual é a base para nós fazermos uma autoavaliação correta da nossa vida? Onde está o padrão? Muitas deturpações têm sido colocadas. Por exemplo, nós estamos vivendo num mundo muito capitalista. E dentro desse mundo capitalista também existe uma visão muito voltada para a aparência. Nossa, cada vez mais eu me assusto hoje, as mulheres, que eu não estou dizendo que é errado mulher malhar. Eu acho que deve, eu incentivo minha esposa a malhar, fazer atividade e tal. Mas existe hoje uma visão muito voltada para essa questão de aparência. Eu valho o que eu estou aparentando, ou então o valor que eu tenho está baseado naquilo que eu tenho, ou naquilo que eu sou, a quantidade de inteligência que eu demonstro ter. No mundo onde a educação é colocada como a solução para a saída de todos os problemas, aí quando você se olha e você pensa, eu não tenho nenhuma graduação, aí você faz a sua autoavaliação e você diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como a gente corrige isso? Como a gente faz uma definição correta disso? Eu queria trazer então algumas informações e um padrão para que você possa então ter uma autodefinição bíblica de quem você é. Não enganada pelo mundo, não deturpada, mas correta. E dentro dessa avaliação, a primeira característica que nós devemos entender que nós somos, e quando eu me avalio, quando eu chego no espelho e pergunto quem é o Velk, então a primeira definição que eu tenho que ter para essa autoavaliação é que você carrega a imagem de Deus. Você, nada mais, nada menos, você carrega a imagem de Deus. Muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente sabe, mas não valoriza. A gente sabe, mas isso não influencia as nossas vidas muitas vezes. Não é verdade? Se a gente for sincero, a gente vai perceber que muitas vezes, principalmente as pessoas que penderam para esse lado, eu valho alguma coisa porque eu tenho um carro bom, porque eu tenho um dinheiro no banco, porque eu tenho uma boa aparência, porque eu tenho graduações. Aí a gente pensa, imagem de Deus, isso é a coisa lá da religião.
mas de fato não é. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, Gênesis 1:27 diz que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, o que é que significa isso? Lá em Gênesis 5:1 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O que é que significa isso? O que é essa imagem? Muita gente não entende a ideia dessa imagem e semelhança. A palavra comum para imagem e semelhança no nosso contexto é simplesmente o visual. Imagem e semelhança é eu chegar na frente de um espelho e o espelho está refletindo a minha imagem, essa imagem física, corpórea. Mas quando de fato não tem a ver com isso. Mas Jesus Cristo não era um homem, então Ele criou a gente um homem como Jesus Cristo iria ser no futuro. Não tem nada a ver com isso. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, significa o seguinte: a Bíblia diz que Deus no primeiro dia criou a luz. No segundo dia Ele criou o firmamento. O planeta Terra era uma bola d'água, H2O líquida, sem montanha, sem terra, sem lugar para você pisar, era só uma bola d'água, coberta por uma nuvem espessa de água. No segundo dia Deus cria o firmamento, Ele pega essa parte gasosa e suspende, e ela está aí derramando chuva agora. A água em forma gasosa que está lá em cima está condensando e está derramando, voltando para o seu estado líquido novamente. Foi isso que Deus fez, e Ele chamou isso de firmamento. Terceiro dia Deus cria a parte seca da terra. Agora a gente poderia pisar nela, cria a relva. No quarto dia Deus cria então os luminares, lua, estrelas, o sol. No terceiro dia Deus cria também as aves. No quinto dia Deus cria então os animais marinhos. No sexto dia Deus cria os animais terrestres, selvagens, os domésticos. E Ele então, quando Ele diz: e haja enxames de seres nos mares, e haja aves que possam voar no céu. Mas no sexto dia, a Bíblia diz que Deus não disse. Ele pega os elementos do pó da terra, não barro. Mais uma vez eu gosto sempre de frisar: Deus não pegou o barro. Tem gente que pensa, Deus pegou o barro e soprou. Não foi barro. Foi o pó da terra, os elementos químicos da terra. Antimônio, tungstênio, berilo, potássio, molibdênio, ferro, zinco, fósforo, magnésio. Pegou tudo isso, formou um homem e soprou. E colocou a sua imagem no homem. O que é que significa isso? Significa que o homem é diferente de tudo aquilo que foi criado anteriormente. Os voláteis, os aquáticos, os terrestres. E, contrário à teoria da evolução, o homem não é um primo do macaco, um descendente do macaco. Nós aprendemos errado. Desde Darwin, quando formulou a sua teoria das espécies e difundida nas universidades, nas escolas, desde pequeno a gente pega os livros e a gente aprende que nós somos um animal racional. E nós não somos animais, nunca fomos animais. Nós somos seres que carregamos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E que semelhança é essa? Nós temos a capacidade de amar racionalmente, como Deus ama. Nós podemos e temos a capacidade de nos irar, como Deus se ira. Nós temos a capacidade de nos relacionar, como Deus, a Trindade, sempre se relacionou antes de haver qualquer criação. Nós temos a capacidade de dominar, de criar. Quando eu falo de criação, você olha, por exemplo, hoje a tecnologia do que tinha 20 anos atrás. 20 anos atrás, não tinha um celular. Ninguém aqui tinha um celular. Eu acho que quase ninguém aqui tinha internet.
O homem tem a capacidade de criar. Você vê um castor, por exemplo, ele vai lá, ele cria um dique, uma barragem, que o engenheiro fica de boca aberta. Como é que ele vai lá na floresta, corta as árvores, traz galho por galho, cria aquela estrutura, cria os seus filhos lá embaixo? E o homem tem dificuldade de fazer uma coisa daquela, mas se você entrega uma porção de barro para um castor, ele não consegue fazer a casinha do João de Barro, que é tão simples. Porque ele não foi dotado como nós, com inteligência para pensar. Ele foi limitado com o seu instinto a fazer apenas aquilo. E isso difere o homem de todos os outros seres que foram criados. Aí veio um problema. O pecado entrou no mundo. E o pecado, então, deturpou essa imagem no homem. É interessante porque depois da queda, em Gênesis 5, Moisés continua escrevendo e mostrando que o homem ainda é a imagem de Deus. E lá em Gênesis 9 diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O homem, depois do pecado, ele perdeu a sua imagem perfeita de Deus. É aí onde entra o detalhe. Quando, geralmente eu ilustro, você pega, o Nival pega esse diploma dele aqui, aí ele tira uma cópia desse diploma, numa máquina de xerox meia ruinzinha. Aí ele pega a original, bota no canto, pega a cópia, tira uma cópia. Pega essa segunda cópia, põe aqui. Aí pega a terceira cópia, tira outra cópia. Quando você chega lá na centésima, e você comparar aquela centésima com a original, você vai ver que elas são completamente diferentes. Já vão estar completamente diferentes. Assim somos nós. Nós portamos a imagem de Deus, porém borrada. Então nós amamos. Mas o pecado fez com que nós amássemos a nós mesmos, um amor egoísta, enquanto o amor de Deus é um amor altruísta. Nós nos iramos como Deus se ira. Nós perdemos a cabeça, dizemos um monte de coisa e depois ficamos arrependidos. Quando nos arrependemos, a ira de Deus é diferente, é uma reação ao pecado, à injustiça. Ele, em plena consciência, ele retribui ao pecado. É isso a ira de Deus. Então, nós continuamos carregando, nós somos inteligentes. Só que a nossa inteligência é diferente da inteligência de Deus, porque a nossa inteligência acaba trazendo destruição. Tudo que nós criamos de evolução, todo mundo sabe disso. A gente cria, mas essa inteligência acaba trazendo danos. Um exemplo disso, claro, a energia nuclear. Foi uma bênção quando se descobriu a energia nuclear vinda através daquele, a bomba atômica tirada do átomo, ou aquela que vem através do urânio. O homem descobriu que aquilo seria bom para produzir energia, mas ele descobriu que aquilo tinha potencial de destruição. O avião, criou o avião então para transportar as pessoas, para haver uma mudança mais rápida, mas é o próprio avião que foi construído com um bom propósito se tornou uma arma de destruição. Então nós somos a imagem de Deus, o porém é que essa imagem ficou deturpada, corrompida. Mas ainda carregamos. Nós não somos macacos. Nós não somos descendentes ou primos do macaco. Quais as aplicações disso para a nossa vida, em relação a isso aqui? Primeiro eu queria dizer que, ao contrário do que alguns pensam de si mesmo, você não é um lixo. Tem gente que, principalmente quem tem depressão, ou quem tem uma visão muito rebaixada e depreciativa de si mesmo, que acha que não é nada, que não faz diferença no mundo, que não sabe por que está aqui, e que algumas vezes até chega a dizer, você não vale nada. Eu queria dizer para você, você não é um lixo, você não é uma coisa sem valor. Você carrega nada mais, nada menos do que a imagem de Deus. Às vezes as pessoas perdem um animal, uma criança principalmente, pergunta para mim, pastor, meu cachorrinho vai ressuscitar um dia? Aí às vezes eu tenho que dizer, não, ele não vai ressuscitar mais. Não há ressurreição para o seu cachorrinho, para a alma do seu cachorrinho. A ressurreição para pessoas.
você carrega a imagem de Deus. Quando Deus criou você, Ele colocou nada mais, nada menos do que a própria imagem dEle em você. O que te torna importante não é a marca do relógio que você carrega no braço. Não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco que te torna importante, não. Não é o tipo de tecido, ou a cor, o modelo do vestido que você está vestindo, ou da roupa que você está usando. Mas é o fato de você ser a imagem de Deus. Quantas vezes a gente pensa nisso? Quando foi a última vez, ou se você já chegou a agradecer a Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou em mim a tua imagem e semelhança. Que diferença isso faz na tua vida? Mas uma segunda característica importante quando nós temos a nossa, ou fazemos a nossa própria autoavaliação, é o fato de Deus de achar ou ter atribuído importância a você e a mim. Deus decidiu atribuir um valor a nós. Além dele ter colocado a sua imagem em nós, foi o fato dele ter colocado ou decidido dar importância para nós, quando nós não temos importância a nós mesmos, em nós mesmos. Eu vou explicar para você o que é isso. Você já me ouviu explicar muitas vezes o que é valor intrínseco ou valor extrínseco. O que é um valor intrínseco? Um valor intrínseco é algo que vale naquilo mesmo. O valor extrínseco é um valor dado de fora. Eu vou te explicar o que é isso. Isso aqui é papel. Não importa a marca, Chamex ou qualquer outro aí. Isso aqui é papel. Intrinsecamente, ou seja, o valor dele nele mesmo é papel. O nome disso aqui é um cheque. Intrinsecamente, ou seja, o valor dele nele mesmo é papel. Isso aqui é uma nota de R$100. Intrinsecamente, o valor disso aqui é papel. O valor dele mesmo não vale nada, é papel. Agora, vamos para o valor extrínseco. O valor que é dado de fora, atribuído para ele. Intrinsecamente não vale nada, extrinsecamente, ou seja, de fora, também não vale nada, é papel. Né? A mesma coisa relacionada ao cheque. Intrinsecamente é papel. Extrinsecamente, o banco recebe isso aqui como um valor, dependendo do valor que eu tenho no banco, e preencha. Extrinsecamente, isso aqui vale alguma coisa. Intrinsecamente, isso aqui é papel. Extrinsecamente, isso aqui tem um valor de R$100. Dá para se atribuir o valor. Porém, intrinsecamente, isso aqui não vale nada. Mas eu vou guardar, porque extrinsecamente vale R$100. Não é verdade? Então, deu para você entender o valor intrínseco. Qual é a ideia aqui? Intrinsecamente, nós não temos valor nenhum. Quando Deus olha para mim e para você, em nós mesmos, nós não valemos nada. Nada, simplesmente nada. Nós somos pecadores, transgressores. Não há nada que Deus olhe para nós individualmente ou coletivamente que Deus diga: nossa, isso aqui me atrai em você, isso aqui é de grande valor em você. Deus poderia continuar vivendo sozinho, Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, sem anjos, sem seres humanos. Intrinsecamente nós não valemos nada. Eu vou provar isso aqui dentro das Escrituras. Isaías 40:22. Deus é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Quando eu era criança, morando lá no Aquiraz, eu tenho um primo chamado Marcos e a gente todo final de semana ia para o sítio do meu avô. Cresci ali até 12, 13 anos, desde pequeno a gente ia para ali. 2 quilômetros, a gente ia brincando todo final de semana. Andava de cavalo, tomava banho de levada, subia em árvore. Nunca consegui me libertar desses vícios, né?
Mas a ideia lá, quando a gente chegava em determinado lugar, tinha uma época num terreno que os gafanhotos procriavam, um terreno de um senhor chamado seu João César. E todo ano, uma determinada época do ano, os gafanhotos davam seus filhotes ali, e a gente passava e chamava de soldadinho. E a gente pegava aqueles soldadinhos, arrancava as asas. Vamos ver se ele voa sem essas asas, ele tem 6, vamos ver se voa só com 2. Vamos arrancar as patinhas, menino sabe como é, né? Vamos arrancar as patas dele para ver. E a gente fazia o que queria com aqueles gafanhotos. Eram muitos. A gente arrancava as patas, arrancava a cabeça, puxava a antena e fazia um monte de coisa. A ideia é essa. Quando Deus olha intrinsecamente para o homem, ele não passa de simples gafanhoto. Isaías 40:15, eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai do balde, como grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. O leiteiro deixa o leite na sua casa, ficam 3 gotas lá na vasilha e você, opa, seu leiteiro, pode derramar o pinguinho aí que tem dentro da vasilha. Quem briga por pingo? Hoje não se pesa mais, mas antigamente você pesava o feijão. Seu Zé, bote 3 quilos de feijão. Aí o seu Zé pegava aquela balança, botava o peso de 3 quilos de um lado, botava uma sacola plástica do outro, vinha com aquela vasilhinha que ele enfiava lá no saco grande e ele ficava lá, ó, até o lado de cá baixar. E aí quando baixava, que ele depositava todo o pozinho que tinha dentro, aí ele, opa, seu Zé, ficou um pozinho aqui ainda dentro da sua vasilha. Ninguém briga por pingos. Ninguém briga pelo pozinho restante lá da balança. Porque é insignificante, é isso que a Bíblia está mostrando. Intrinsecamente, o nosso valor em nós mesmos, não valemos nada. O pessoal fica se auto-enganando. Não, porque a paz está dentro de você. Olhe para dentro de você. É muito comum hoje nessa sociedade do coaching. Olhe para dentro de você e busque a força interior que motiva, que não sei o quê. Aí aquilo que eu falei numa pregação há poucos dias atrás. Na sexta-feira o cara ouve aquela palestra motivacional e ele sai de lá, você é o melhor vendedor. Na segunda-feira ele já sai de casa com a moto, pega uma chuva dessa, se molha todinho, passa 3 horas esperando o cliente abrir a porta para atender ele. Depois que atende, o cara diz, rapaz, apresenta logo aí teu produto. Eu não tenho interesse não. E o cara vai embora e foi por água abaixo toda aquela motivação da palestra da sexta-feira. Não é verdade, João? É assim, porque nós não temos valor em nós mesmos. Mas assim como Deus decidiu colocar a sua imagem e semelhança em nós, Ele também decidiu atribuir um valor que nós não temos. Ele decidiu nos amar e nos valorizar ao ponto de entregar o seu maior e mais precioso bem. Em Isaías 46 ele diz, uma voz diz, clama, e outra pergunta, que hei de clamar? Você vai clamar isso, toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Como nós somos frágeis. Cada vez mais, eu estava vendo, às vezes eu vejo alguns programas de televisão, você fica assistindo, e na minha época de garoto, via caras como Ronivon, Sérgio Reis, não sei quem lá, e esses caras estavam no auge da beleza, da fama. Aí quando esses caras aparecem hoje na televisão com uma bengalinha, uma voz que quase não sai, uma dificuldade para respirar e para se levantar da cadeira. E eu digo, meu Deus, toda a raça humana foi afetada. Todos vão morrer, todos vão passar. Quando Sérgio Reis era um garoto, quem eram os famosos da época dele, que faziam sucessos nas rádios? E já passaram, e a nossa geração vai passar. E você que é jovem e adolescente hoje, que está no auge do vigor, a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que vai vir as nuvens depois do aguaceiro e vai passar também a sua glória.
E Deus está só vendo geração após geração passar e morrer e serem atacadas por esse vírus chamado de oxidação do nosso corpo, o envelhecimento. Porque nós somos pó, nós somos frágeis. Não há nada de bom em nós mesmos. Porém, Deus decidiu atribuir um valor a nós. Romanos 8,31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, as coisas que ele já falou anteriormente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus decidiu atribuir um valor a você, sem você merecer. Deus deu o melhor que ele tinha, o seu próprio Filho. Deus poderia ter destruído a raça humana. Ele poderia ter criado uma raça nova, perfeita, e colocar numa vida eterna perfeita e acabar com todos nós. Nós nunca teríamos nascido, nunca estaríamos aqui, se Deus tivesse decidido isso lá com Adão e Eva. Mas não, Ele quis você, porque Ele decidiu atribuir valor a você. Ele não quis criar um outro véu que nunca tivesse passado pelo que esse passou. A mesma coisa é com você. Porque Ele quis você. Ele tinha o poder de criar outro perfeito, perfeito. Você entende isso? Ele tinha e tem o poder de criar outro igual a você, perfeito, sem pecado. Mas Ele não quis. Ele decidiu atribuir valor e amor a você e a mim. A ponto de entregar o seu próprio Filho para nos resgatar e tê-lo por toda a eternidade. Você não é descendente do macaco. Você foi pensado. Você foi planejado. Você tem valor para quem criou você. Eu gosto muito do Esmilinguido. Quem já assistiu Esmilinguido aqui? Quase todo mundo, né? A Moda Amarela. É muito interessante, né? A Moda Amarela. O Esmilinguido recebe um grande elogio da sua rainha. Aí o outro olha para ele e diz: eu vou pintar também minha botinha, porque o Esmilinguido é todo amarelinho, bonitinho, diferenciado, eu vou ser igual a ele. Aí todo o reino pinta os sapatinhos, as mãozinhas lá de amarelo e fica todo mundo igual, a moda amarela. E aí a confusão está feita no reino, né? Os destroços estão feitos. Deus criou cada um de nós de uma maneira exclusiva, pensando com um objetivo, um propósito, cada coisa. A cor do nosso cabelo, a nossa altura, o estilo de corpo, o tamanho, tudo. Mas pastor, ele me criou com essa eu tenho uma deficiência para estudar, ele me criou assim. Ele criou você assim. E se você é aquela pessoa que se esforça, mas tem as limitações, porque alguém pode ser apenas preguiçoso. Mas a gente sabe que tem gente que tem facilidade de pegar, tem prazer em estudar, e outros não têm tanto. Mas a habilidade da vida e o parâmetro para se identificar alguém ou valorizar alguém não está na inteligência dele. Aprenda isso. E além de entender que Deus colocou a sua imagem em você, que Deus decidiu atribuir um grande valor a você, dentro dessa autoimagem nós precisamos fazer algumas correções importantes. Eu sou importante porque Deus colocou sua imagem em mim. Eu sou importante porque Deus decidiu atribuir valor a mim, Ele me amou. Só isso é suficiente. Agora, a gente pode fazer também algumas correções dentro dessa autoimagem. Uma das primeiras deturpações da autoimagem é a soberba e a altivez, muito criticada na Bíblia. O que é isso? É considerar-se melhor do que os outros.
A Bíblia fala muito sobre isso. O livro de Filipenses, Paulo vai dizer assim, no capítulo 2, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Por que ele fala aquilo? Não faça nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Por que ele fala aquilo? Porque é uma tendência natural da nossa parte de querer ser melhor do que os outros. Muitas vezes a gente não pede perdão a uma outra pessoa porque a gente acha que ela é inferior a mim. Servir o fulano e tal porque ele é inferior a mim. Fazer um elogio, tem gente que tem uma dificuldade enorme de fazer elogio. É claro que a Bíblia ela fala muito em relação ao elogio que é feito visando interesses. Mas tem gente que tem dificuldade de chegar para uma outra pessoa e dizer, rapaz, você é bom nisso aí, você faz isso. Eu já agradeci a Deus pela sua vida, porque você é bom nisso aí. Tem gente que não consegue. Por quê? Porque quando ela acha que ela elogia aquele, ela está se autodepreciando. Ela tem dificuldade de elogiar as pessoas. Provérbios 6,16. Existem 6 coisas que o Senhor aborrece, e uma 7ª que a sua alma abomina. A primeira da lista, olhos altivos. A altivez, a soberba, o orgulho. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. É muito feio o orgulho. É muito feio a soberba. Quando a gente detecta, e tem gente que é tão mesmo, que você já detecta logo quando ela que ela se acha melhor, que ela começa a denegrir os outros, ela às vezes não quer estar perto de uma pessoa porque ela se acha melhor, fica se exaltando muito. A Bíblia diz lá em Provérbios, seja outro que te louve, e não teus próprios lábios. Coisa mais feia que tem é a pessoa ficar, eu sou o cara, eu sou o tal, você viu aí que eu fiz isso? Deixe que outras pessoas digam. Mas vem também o outro lado, uma deturpação da autoimagem é a soberba e o orgulho, aquele que se vê acima dos outros. A outra deturpação é a autodepreciação, é aquela pessoa que olha para ela mesma e ela diz, eu não presto, eu sou um lixo, já começou na minha casa, meu pai e minha mãe me abandonaram, meus irmãos não gostam de mim, ninguém me valoriza, eu não sou nada, lá na empresa ninguém me olha, ninguém me dá parabéns no dia do meu aniversário, é porque eu não tenho importância, eu não sou ninguém, blá, 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 blá. Aí vai para a empresa, diz, não, qualquer outra aqui, aí não trabalha na igreja, porque diz, não, é porque a igreja passa sem mim. Você lembra lá de Números 13? Números 13 é o capítulo dos 12 espias que vão olhar para a terra de Israel. Caleb, Josué e mais 10. Eles vão, passam alguns meses olhando a terra, vendo tudo, os povos, se era boa de plantação, como era a estrutura das cidades. Aí eles voltam e vão prestar o relatório. E deu uma grande confusão, porque Deus tirou o povo para levar para essa terra. Só que 10 espias começam a dizer, não vamos não, rapaz, a terra é boa. Foram unânimes, a terra é fantástica, tudo que se planta dá, lá o negócio é bom mesmo. O problema é que os muros das cidades são grandes, tem um povo lá tão gigante. Deixa eu ler aqui o texto exatamente como eles dizem. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha aqui o que é uma autodepreciação, um exemplo clássico. Os 10 falando, é gafanhoto, a gente na frente daqueles caras ali, gafanhoto. Os caras são gigantes, são fortes. A gente não vai conseguir, não vamos se dar mal. E Josué e Caleb, não, vamos, vai dar certo. O Senhor prometeu, Ele vai dar a terra. E Moisés falando, e aí? Eles queriam era matar Moisés. E aí foi quando veio a maldição de Deus.
dessa geração de 20 anos para cima, ninguém, a não ser Josué e Caleb, vão entrar na terra da promessa. Os demais, nenhum vai entrar, nem os 10 espias, nem o resto dessa geração de 20 anos para cima. E ninguém entrou, a não ser Josué e Caleb e aquela geração dos 20 anos para baixo, que com mais 40 anos, alguns desses entraram com 60 anos na terra. Ou alguns até mais e outros menos, né? Onde se encontra então a medida certa? Pastor, onde é a medida então na minha autoimagem? Já que eu tenho um problema de soberba, onde está o problema? Ou então eu tenho um problema de depreciação, onde está o padrão exato, correto? Está numa palavra grega chamada tapeinofrazune, ou tapeinofrazine, que é a palavra para humildade. É uma palavra muito distorcida, né? Fulano é humilde, ele mora numa casinha lá. Tem um sentido, mas não é esse o sentido bíblico para humildade. Fulano mora numa casinha de taipa ali, ele é muito humilde. Quando você vai ver, às vezes, o cara que mora numa casinha de taipa é orgulhoso, ele se orgulha de morar numa casinha de taipa. E tem gente que mora numa casinha de taipa e você chega para dar uma comida, para deixar uma cesta, e o cara diz, está pensando o quê que eu sou? É orgulho. Ele não é humilde, mesmo morando numa casinha simples. Então, o padrão é a humildade. Mas o que é essa palavra humildade? É ter uma opinião de si mesmo, com senso profundo de insignificância, no sentido de Deus, modéstia. Então, qual é a ideia? Humildade é você reconhecer exatamente o que você é. E reconhecendo o que você é, atribuir a Deus a glória e a honra pelas coisas boas que você tem. Então, humildade, eu me reconheço diante de Deus como nada, sem valor nenhum, e me reconheço diante dos meus irmãos como igual ou inferior, no sentido não de depreciação, porque a nossa tendência natural é nos colocarmos superiores. Eu vou te dizer o que é humildade bem direitinho. Humildade é você reconhecer o que você é e o que você tem. Rapaz, eu tenho o dom, sou muito inteligente, todo concurso que eu faço, eu passo, eu gosto muito de estudar, para mim é uma coisa, eu sou um cara inteligente. Pronto, você sabe que você é inteligente. Aí você sabe que essa inteligência veio de Deus. Você não fica se gabando para as outras pessoas por causa dessa inteligência. Você guarda para você, rapaz, eu sou inteligente. Deus, quando me fez, Ele me dotou com essa capacidade de inteligência. Deus, portanto, eu louvo ao Senhor. Aquele velho exemplo do violão que eu dou. O cara faz o violão falar, né? Aí ele termina de tocar e você diz, cara, tu é doido, você toca demais. Aí o cara vai com a falsa humildade, ele vai e diz, não, eu não sei tocar não toco nada. Não, ou então ele diz, é Deus que toca. Não é essa a resposta para dar. Tem gente que não sabe nem receber um elogio e agradecer. É falsa humildade. A resposta é o quê, rapaz? Valeu, cara, obrigado pelo reconhecimento. Eu agradeço a Deus por esse dom que Ele me deu. Pronto. Você nem usou de falsa humildade, você reconheceu o elogio e você atribuiu à pessoa certa que deu o dom para você. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Filipenses 2:3, não faça nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Salmo 149:4, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação, Ele adorna os humildes. Tiago 4:6 diz que Deus dá graça aos humildes. E Provérbios 18:12 diz, antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Ou seja, depois que se gaba, vem a queda. Lembra de Nabucodonosor, passeando no seu palácio? O jardim suspenso da Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
E ele chega lá diante de toda a sua glória e diz: esta é a grande Babilônia que eu construí com a minha força, meu poder, a minha inteligência. Pouco tempo depois, vem toda aquela situação para abater. No final, eu louvo, exalto e engrandeço o Deus que tem um domínio sempre eterno. Porque Ele dá poder e Ele exalta e Ele abate a quem quer. Não há quem possa lhe deter a mão. É humildade. O apóstolo Paulo, Romanos 7,18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, efetuá-lo. Paulo reconhecia: não tem nada de bom na minha carne. Tiago também diz: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, não vem de nós mesmos. Então Paulo, ele traz uma frase chave para isso aqui, Romanos 12:3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Eu sou o cara mais bonito, eu sou a mulher mais bonita do mundo, eu sou o cara mais inteligente do mundo, eu sou a mulher mais inteligente do mundo. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Não pense além, não se engane. Humildade é você pensar no que você tem. Quais são os dons que eu tenho? Rapaz, eu percebo isso aqui, aquilo ali, e você atribui a Deus. Então, não pense além do que convém, pense com moderação, segundo a medida da fé que foi dada a cada um. E um último versículo para a gente ir para as aplicações. 1 Coríntios 4:7. Você lembra que os coríntios gostavam muito eram muito orgulhosos. Quem tinha mais dom, nossa, eram os caras da igreja, né? Eu profetizo, eu tenho o dom de curar, eu interpreto línguas, E aí, quanto mais dons, mais soberba, mais salto alto. E eles valorizavam os falsos mestres, hiperapóstolos, né? Os falsos mestres que tinham lá dentro, que se gabavam, que se autoengrandecia. E Paulo então diz assim, ó: quem te faz sobressair? Você se destaca dos outros em alguma coisa? A pergunta é: quem é que te faz sobressair? E o que é que tu tens que não tenhas recebido? Ai, meu cabelo é lindo meu cabelo. Foi você quem fez? Você estava lá, né, antes da vinda para cá. Aí Deus disse: crie um tipo de cabelo para você. Aí você: eu vou criar esse tipo. Não foi assim não. Ele que deu o cabelo. Enrolado, liso, ou preto, ou ruivo, natural. Foi Deus que deu o cabelo. O rosto. Ai, que olho lindo, verde, azul, turquesa. Foi Deus quem deu. Então, para quê a soberba? Para que a soberba? Se não foi você quem fez e fez uma escolha maravilhosa e Deus está lá aplaudindo. Nossa, essa sua escolha foi demais. Até eu fiquei surpreendido. Foi Deus quem deu. E aí ele conclui dizendo: e se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? Você recebeu. Você recebeu. Então, por que se gloriar nisso? Se não foi você quem teve a autocapacidade de fazê-lo. Então, vamos para algumas aplicações para nós, considerações finais. Sempre que você se vê tentado a se rebaixar, ou quando vier aquelas crises que todos nós temos, mais ou menos, alguns têm mais, não é? De você achar que não é nada, que não tem importância, acorda naquele dia de manhã: ó Deus, o que é que eu vim a esse mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, eu não sou nada, eu sou insignificante. Lute contra o pensamento e lembre-se assim, ó: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me dotou com a tua autoimagem, com a tua imagem, a tua semelhança. Deus, o Senhor, é o Deus eterno e decidiu atribuir isso a mim, colocar em mim essa capacidade de amar, mesmo que esteja borrada,
mesmo que esteja manchada, mesmo que eu não reflita o amor, a ira, essa inteligência, esse domínio como o Senhor perfeito, mas ela ainda está em mim. E aí você pensa nisso, você carrega a imagem e semelhança de Deus. Não é o dinheiro que você tem, não é o emprego que você tem, não é o carro que você tem, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, é o fato de você ser a imagem de Deus. Deus te ama, Ele valorizou você. Por mais que você se ache uma pessoa feia, sem tanta inteligência, Deus sente prazer em você da forma que Ele lhe criou. Isso é o mais importante de tudo. O resto, o mundo, que fica tentando incutir outras coisas e impondo outros valores, é uma mentira. É uma mentira. Se você tem muitas habilidades e dons, capacidade, nossa, cara, qualquer emprego eu me adapto, eu sou cara muito versátil, e se eu for da área ali até a outra, eu sou, nossa, eu tenho esse corpo assim, eu tenho esse cabelo assim, eu tenho esse olho assim, eu tenho essa inteligência assim, cara, eu tenho os dons de... É você lembrar, pense com moderação, não pense além, não pense em superioridade em relação aos outros. E cuidado com as deturpações, nem para um lado, porque a autodepreciação é pecado, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém me valoriza, o mundo pode viver sem mim, isso é pecado? Do mesmo jeito que o soberbão lá, eu sou o cara, eu sou o bonzão, não é? Tanto um como o outro é pecado. O caminho é a humildade, é considerar você, olhar para você mesmo, sem demasia e reconhecendo tudo que você tem veio de Deus. E uma autoimagem conforme a vontade de Deus, ela leva tempo. À medida que você vai lendo as Escrituras e que ela vai trabalhando no seu coração, cada vez mais que o tempo for passando, você vai corrigindo as deturpações. E aí você vai fazendo uma autoanálise correta, entendendo de fato quem você é diante de Deus, quem você é diante dos irmãos e quem você é diante de você mesmo. Isso é muito importante. E eu queria dizer para você que esteja aqui conosco essa noite e ainda não é crente, você carrega a imagem de Deus, sim, você ainda carrega. O homem ainda não recuperou a imagem perfeita. Mesmo o crente, mesmo a pessoa salva, ela ainda não carrega a imagem perfeita. Estamos sendo trabalhados. Lembra o que é que diz Romanos 8, 28? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo na nossa vida, a pessoa com quem você casa, o emprego que você está, as dificuldades que você enfrenta, tudo está cooperando para tornar você a imagem de Cristo. Aí ele diz no 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Tudo que está acontecendo na nossa vida está cooperando para nos levar a sermos cada vez mais semelhante a Cristo. É mesmo, pastor? É. Rapaz, tem hora que eu acho que a coisa está desandando aqui na minha vida. Eu também. Tem hora que eu penso a mesma coisa. Meu Deus, eu tenho que chegar ali, mas parece que eu estou me distanciando. Mas você pode ter certeza que você vai chegar lá. Mesmo que Deus use os caminhos mais incompreensíveis, mas Ele vai levar você lá, aquela perfeição da imagem de Cristo. E eu quero dizer para você que não é crente, somente através da conversão, do arrependimento, você entender quem é Cristo, que Ele morreu por você na cruz para perdoar todos os seus pecados. Porque quando a gente não vive, não tem o Espírito de Deus, não vive a vida de Cristo, nós estamos vivendo a nossa própria. Então, aí é que essa imagem fica corrompida. Mas quando você se entrega ao Senhor, Ele vai trabalhando na sua vida e essa imagem começa a ser restaurada por causa de um viver diferenciado. E aí Ele vai levar, então, no final de tudo, a toda essa transformação perfeita. E aí o apóstolo João diz, 1 João 3,1,
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. E de fato somos seus filhos, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, então veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Então vai chegar um dia que aquela imagem lá de Adão, e mais aperfeiçoada ainda, nós vamos recuperar. E aquilo que a gente olha para Cristo e a gente, nossa, como eu queria ser assim, nós seremos assim. Então eu quero dizer para você, arrependa-se, entregue sua vida a Cristo e creia no sacrifício perfeito que ele realizou lá na cruz. E você que sofre com as deturpações da autoimagem, corrija, bota no padrão, roupa, dinheiro, corpo, cor de cabelo, de olhos, tudo isso vai passar. Não é o padrão cristão e nem é o padrão de Deus. Vamos orar. Pai querido, neste momento eu entrego cada um aqui nas tuas mãos. Obrigado pela tua palavra que nos revela, que nos corrige, que nos molda, que serve como referência para nos fazer olhar para o Senhor e olhar de forma correta aquilo que o Senhor quer que olhemos. Eu agradeço ao Senhor por tão grande amor e incompreensível amor do Senhor por nós. O Senhor nos deu a imagem e semelhança do Senhor. Não deu para o macaco, não deu para o jacaré, não deu para o elefante, não deu para o leão, que é o rei da floresta. Mas o Senhor deu para nós. Obrigado, obrigado porque o Senhor decidiu atribuir valor a nós. Obrigado pelo amor imensurável de ter enviado o teu Filho para nos resgatar. Nos ajuda cada dia a corrigirmos aquelas pessoas que estão aqui e o Senhor sabe que são soberbas, altivas, orgulhosas, que o Senhor vai quebrando, moldando. Aquelas pessoas que se acham nada, a terceira pessoa depois de ninguém, com tanta autodepreciação, que o Senhor corrige e elas possam entender quão preciosas são em Ti e em Cristo. E que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão aqui e não conhecem Jesus Cristo, que elas possam arrepender-se do seu pecado e ver a vida com os óculos de Cristo, pela ótica de Cristo e com a salvação em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Muito bem, vamos lá para os avisos da semana. Aí depois o pastor Cícero Paulo vai fazer aqui um encerramento, um agradecimento e dar um aviso também para a igreja. Quarta-feira nós teremos culto de oração. O pastor Mose vai estar de volta amanhã das férias, né? Ele estava de férias aí já há um tempo. Ele volta amanhã e a partir de quarta-feira as programações, e quarta, domingo, ainda não vão voltar, né? As programações aí de mocidade, sociedades. O calendário já está feito, você tem aí, já vai ver que as programações vão começar já a partir do dia 28. Aí desse período vão ter os aulões também aqui do final de semana na igreja. Por enquanto vai ficar sem EBD. E é um tempo para descanso também aí do ritmo, né, dos irmãos. A sexta-feira vai ficar a critério aí dos grupos, a virada do ano, sexta para sábado, né? Os irmãos quiserem jantar na casa uns dos outros aí, vão ficar à vontade para poder participar dessa virada, ok? E aí a outra programação que nós teremos então será domingo à noite, culto de adoração. A partir de amanhã ou terça, a gente vai viajar e vida e vamos tirar aí também um período de férias, tá bom? Orem por nós, que possa recuperar aí as energias. Esse final de ano realmente cheguei muito cansado mentalmente, né? E eu peço que vocês orem para que, novamente, esse período eu possa me recuperar e voltar como nos outros anos, bem revigorado, com todo o gás aí para poder dar continuidade à obra do Senhor nesta igreja, ok? Pastor Cícero Paulo, então, está com a palavra. Amados, o Salmo 92 tem 2 versos aqui que foi esses 2 versos que eu e minha família
tomamos posse dele, nos apropriamos, porque achamos que se identificou com a nossa vida. Então diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então, quando nós fomos para o seminário, esta igreja nos enviou para o seminário e o trabalho prático em Ouro Branco, 2 anos. Esses versos aqui têm nos acompanhado. Após o término do seminário, a conclusão, fomos convidados para Lima Campo, é um distritozinho de Icó. Lá ficamos 2 anos e meio. E eu achei, na minha tolice, na minha ignorância, que Deus já tinha usado pelaquele tempo somente. Então achei, até conversei com o pastor Velk, que Deus tinha me usado por aquele momento, né? Algumas aulas do pastor Almi, conversando com ele durante o seminário, alguns acreditam em tempo determinado de ministério. Deus chama alguns pelo um determinado tempo, depois volta à sua vida normal. Eu achei que sim. E aí Deus me deu um emprego, deixei a igreja, fui trabalhar, e durante esse tempo Deus me incomodou de uma forma tão tremenda. Irmãos, eu confesso que foi uma disciplina de Deus. Eu caminhando ali pelo anel viário, onde eu faço caminhada todas as tardes, final da tarde, e aquilo me incomodou o meu coração de forma tremenda, e eu disse: Senhor, na realidade, o que o Senhor quer de mim? Pensei que já tinha encerrado o meu tempo de ministério. Voltei a fazer o que eu fazia antes, né? Paulo fazia tendas, eu vendia, eu vendo, sou vendedor. Mas aí, quando eu pedi para ele falar o meu coração, eu falei para o pastor Velk. Foi uma sensação, irmãos, que eu nunca tinha sentido antes. Não sei se os amados aqui devem acreditar no sobrenatural, e eu caí num choro e eu passei vergonha. O povo passava por mim, eu caminhando, eu chorando, mas um choro tremendo, grande. Quando eu chego em casa, recebo uma ligação de uma congregação dizendo: o senhor já está com o ministério? Eu disse: ainda não, pois queremos o senhor aqui pastoreando a nossa igreja. A congregação lá de Água Viva, da primeira igreja do Crato, da PIB do Crato. E eu disse: irmão, eu vou orar. E conversei com o pastor Velk, falei para ele que em nenhum momento assim do tempo que eu fiquei trabalhando eu me sentia completo. Foi como se Deus estivesse dizendo para mim: eu te chamei para esta obra e você não deu muito valor. Na realidade, foi como se Deus tivesse dito isso para mim. Então, eu precisei sentir na pele a ausência do ministério. E não foi nada bom. Eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus por ter me enxergado, ter feito eu enxergar que Ele me chamou para o ministério. Que Ele não me chamou para ser um vendedor, que eu valorizo muito, mas Ele me chamou para o ministério. Eu agradeço essa igreja por ter me acolhido quando eu deixei lá Lima Campo, e a igreja me acolheu, eu e minha família, com muito amor. Minha esposa não está aqui, ela está em Cariús, foi fazer uma visita lá. Os familiares que se reuniram todos, que é difícil se reunir todos lá, mas aí em nome dela também eu agradeço essa igreja por ter nos recebido, por ter nos acolhido depois lá de Lima Campo. Eu agradeço os pastores dessa igreja, o pastor Velk, que sempre me aconselhou, quando eu procurei, sempre me aconselhou. Pastor Moser não está aqui, né, mas eu agradeço muito a ele porque me deu muita oportunidade de vir aqui pregar. Muito obrigado, pastor Moser. Obrigado, pastor Rondinelli. Eu agradeço a todos, agradeço a igreja, agradeço a irmã que eu não posso esquecer jamais. Eu disse: irmã, ore por mim, ore pelo ministério. E a irmã Marilda
sempre orou. Irmã Marilda, muito obrigada. A senhora é uma bênção. Irmã Marilda, irmã Rita, obrigado demais, irmãs. Que Deus sempre esteja abençoando grandemente o ministério de oração e muitos aqui que oraram. Então, meus amados, meu sentimento é de gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Continue orando por nós, porque a partir de domingo eu já inicio o trabalho lá na congregação Água Viva, que fica lá nas Guaribas. É uma congregação da PIB do Crato, tem mais de 15 anos. Muito obrigado. Oi. Eu queria... O pessoal da recepção, tem alguém fora? O meu primo ali, tem outra pessoa? Eu queria, então, vocês podem vir, eu vou apresentar aqui. Queria apresentar o Emerson, que pode ficar de pé, enquanto depois eles vão apresentar os outros visitantes. Eu queria ter essa honra de apresentar. O Emerson é meu primo, legítimo, é filho do meu tio, irmão da minha mãe, né? Só tem eles dois. Né? E ele é o filho mais velho também, do meu tio, e vai morar aqui, possivelmente vai morar aqui, lá no Tiradentes, vai vir se mudar aqui para o Juazeiro, né? Para a região do Cariri, vai abrir um negócio aí na área dele, então veio aqui nos conhecer. Apresenta aí tua esposa. Jeane. Então, a Jeane é de Barbalho, eu tive lá ontem, né? Fui fazer uma viagem lá para o lado de Barbalho também. E, aliás, antes de ontem, né? Fui lá deixá-los e conheci lá, então, a mãe de Jeane. Então, é um prazer para nós ter vocês aqui. Obrigado por terem vindo. Deus abençoe também a viagem de volta para lá. Jordano, e depois o grupo de louvor vai encerrar a programação de hoje. Boa noite, igreja. Boa noite, visitante. Além da presença do Emerson e a Jeane, o primo do pastor Velco, né? Temos a Sandra, que veio com a irmã Jovina. Por favor, se coloque de pé para que a igreja possa conhecê-la. E queria saber se tem alguém presente aqui em meio a nós, que esteja nos visitando e gostaria de ser apresentado à igreja. Se tiver, por favor, se coloque de pé. Não havendo, desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, aqueles que podem, para a gente encerrar mais uma noite de culto com o louvor Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo que eu